Nós vamos, então, dar prosseguimento ao nosso estudo do livro Roteiro. Nós hoje vamos falar sobre a lição de número 30. São 40 lições. Nós já percorremos, então, 3/4 do livro. Desse livrinho tão interessante, tão proveitoso, com ensinamentos tão profundos para nosso espírito. E a lição de hoje se chama Renovação. E Emmanuel, nesse trecho, vai nos chamar a atenção para a importância de cada um de nós na tarefa de acendermos dentro do nosso coração a luz que certamente pode brilhar dentro de nós desde que estejamos unidos em Jesus e certamente com essa união com Jesus estaremos junto com o nosso Criador. A lição começa assim: as revelações dos Espíritos convidam naturalmente a ideias mais elevadas, a propósitos mais edificantes. Para as inteligências realmente dispostas à renunciação da animalidade, são elas, as revelações dos Espíritos, sublimes incentivo à renovação interior, modificando a estrutura fluídica do ambiente mental que lhes é próprio. Então, para as inteligências realmente dispostas à renunciação da animalidade, são elas sublime incentivo à renovação interior, modificando a estrutura fluídica do ambiente mental que lhes é próprio. Se a civilização exige o desbravamento da mata virgem, para que cidades educadas surjam sobre o solo e para que estradas livres se rasguem soberanas, é indispensável a eliminação de todos os obstáculos, à custa do sacrifício daqueles que se devotam ao apostolado do progresso. A humanidade atual, em seu aspecto coletivo, considerada mentalmente, ainda é a floresta escura, povoada de monstruosidades. Se nos fundamentos evolutivos da organização planetária encontramos os animais pré-históricos oferecendo a predominância do peso e da ferocidade sobre quaisquer outros característicos nos alicerces da civilização do espírito, ainda perseveram os grandes monstros do pensamento, constituídos por energias fluídicas emanadas dos centros da inteligência que lhes oferecem origem. Temos, assim, dominando ainda a formação sentimental do mundo, os mamutes da ignorância, os megatérios da usura, os iguanodontes da vaidade ou os dinossauros da vingança, da barbárie, da inveja ou da ira. Essa comparação que ele faz aqui é muito interessante. Depois nós vamos voltar aqui. As energias mentais dos habitantes da Terra tecem o envoltório que os retém à superfície do globo. Raros são aqueles cuja mente vara o teto sombrio com os raios de luz dos sentimentos sublimados que lhes fulguram no templo íntimo. Essa também é uma comparação interessante, nós vamos voltar nela. O pensamento é o gerador dos infracorpúsculos ou das linhas de força do mundo subatômico
criador de correntes de bem ou de mal, grandeza ou decadência, vida ou morte, segundo a vontade que o exteriorize e dirige. E a moradia dos homens ainda está mergulhada em fluidos ou em pensamentos vivos e semicondensados de estreiteza espiritual, brutalidade, angústia, incompreensão, rudeza, preguiça, má vontade, egoísmo, injustiça, crueldade, separação, discórdia, indiferença, ódio, sombra e miséria. Com a demonstração da sobrevivência da alma, além túmulo, porém, a consciência humana adquire domínio sobre as trevas do instinto, controlando a corrente dos desejos e dos impulsos, soerguendo as aspirações da criatura para níveis mais altos. Os corações despertados para a verdade começam a entender as linhas eternas da justiça e do bem. A voz do Cristo é ouvida sob nova expressão na mais profunda acústica da alma. Quem acorda converte-se num ponto de luz, no cerro denso da humanidade, passando a produzir fluidos ou forças de regeneração e redenção, iluminando o plano mental da Terra para a conquista da vida cósmica no grande futuro. Em verdade, pois, nobre é a missão do Espiritismo. Descortinando a grandeza da universalidade divina à acanhada visão terrestre. No entanto, muito maior e muito mais sublime é a missão do nosso ideal santificante com Jesus para o engrandecimento da própria Terra, a fim de que o planeta se divinize para o reino do amor universal. Essa lição de Emmanuel, ela é cheia de comparações muito interessantes, não é? Ele começa dizendo, né, fazendo uma afirmativa muito importante, as revelações dos espíritos superiores, claro, convidam naturalmente a ideias mais elevadas, a ideais mais elevados e a propósitos mais edificantes. Então, vejam bem, enquanto nós vivíamos na ignorância do mundo espiritual, qual era o nosso pensamento constante? É de que nós somos seres que nascemos, temos um tempo de vida na vida corporal e saímos de cena, morremos. Então, a nossa vida, do ponto de vista material, ela é muito acanhada. Ela não tem uma perspectiva de longo alcance. Ela só tem uma perspectiva de curto alcance. Então, é isso que ainda povoa a mente de muitas pessoas, que ainda não esbarraram com as revelações dos espíritos, que nos convidam naturalmente a ideais mais elevados. A mensagem de Jesus, apesar de ter 2000 anos conosco, ela ainda é pouco entendida. Porque, veja bem, quando Jesus nos convida a amar os nossos inimigos, a orar por aqueles que nos perseguem, caluniam, nós ficamos assim muito impressionados com a coragem de Jesus de pedir isso para nós. Porque quando nós temos uma pessoa que nos aborrece, que nos tira do sério, que faz com que a nossa vida fique ruim, o nosso propósito é se livrar disso de uma forma imediata. Então, como é que nós vamos tratar uma pessoa que atazana a nossa vida com amor? Em que se funda
na vida material essa conduta? Não faz o menor sentido, porque é uma vida ainda animalizada. Vamos compará-la com a vida na mata. Quando um animal mais feroz persegue um outro animal mais frágil, o que nós vemos acontecer na natureza? O animal mais frágil busca desesperadamente correr e esconder, se livrar daquela perseguição. E se por acaso aparecer um outro animal que agride aquele que está perseguindo ele, ele se sente aliviado, porque ficou livre daquela agressividade. Não é? Isso é a vida animal. A maioria de nós, na vida terrena, ainda vivemos assim. Nós não sabemos administrar o chefe que nos cobra e exige no trabalho, e às vezes ele mesmo não dá exemplo. Nós ficamos aborrecidos com os professores nas escolas que cobram e exigem dos alunos um trabalho continuado, não é? Porque a gente não quer aquilo, a gente quer estar na escola muito mais para a diversão do que para o aprendizado. E isso se dá em todas as circunstâncias da vida. A gente vê isso com muita clareza no trânsito, né, onde as pessoas, quando entram no carro, estão disputando posições. Elas não estão, em geral, indo com a facilidade que o carro oferece para o objetivo que ele tem, que é buscar o seu ambiente de trabalho, ou ir numa loja fazer uma compra, ou ir num supermercado, ou estar levando o filho na escola, qualquer coisa desse tipo. As pessoas entram no carro e, ao pegar as ruas da cidade, ela é uma competidora ou uma pessoa que busca se livrar dos competidores. E a gente vê isso claramente. Então, por que a pessoa age dessa forma? Porque ela não tem perspectiva de longo alcance. A perspectiva dela é de curto alcance. Ela está na vida, e na vida ela precisa sobreviver e levar vantagens. Então, a gente vê isso também na vida profissional. A grande maioria das pessoas exercem a sua profissão não com o prazer de servir, através daquele recurso, daquela tarefa que ele sabe fazer bem. Ele faz isso com o propósito, né, de ser bem-sucedido. Aliás, a propaganda inteira da negociação, não é? É essa, de você ser uma pessoa bem-sucedida. As televisões, em geral, todas elas têm programas com as pessoas bem-sucedidas. E a pessoa bem-sucedida é aquela que fez com que o seu negócio rendesse recursos, além daquilo que era a expectativa que ele tinha inicialmente. Então, bem-sucedida é conquistar os valores materiais. Se a pessoa tem um revés nesse trabalho, ela sofre profundamente, porque aquilo representa para ela a perda da perspectiva imediata. Porque ela não tem perspectiva de longo alcance. Então, as revelações dos Espíritos nos convidam naturalmente a ideais mais elevados, a propósitos mais edificantes. E aí ele completa esse pensamento dizendo: para as inteligências realmente dispostas à renunciação da animalidade, e aí agora faz sentido o que ele está dizendo, são elas sublimes, essas palavras, essas revelações dos Espíritos, são para essas pessoas de inteligência realmente disposta à renunciação da animalidade, o sublime incentivo à renovação interior, à mudança de comportamento, modificando a estrutura do ambiente mental que lhes é próprio. Porque a gente passa, então, a povoar a nossa mente com um propósito de longo alcance. A nossa perspectiva
deixa de ser a vida material para ser a vida espiritual, porque são revelações dos espíritos superiores que nos convidam a uma vida diferente. Então, a nossa perspectiva de longo alcance passa a povoar a nossa mente com um propósito sublime de renovação, de mudança de comportamento, de pensar mais altruisticamente, não com o propósito de ser bem-sucedido na vida física, mas de ser bem-sucedido na vida espiritual. Então, o nosso objetivo sai da nossa proximidade de vida imediata para ir para um propósito futuro de conquista de valores definitivos da alma. E aí ele pega e faz uma comparação. Se a civilização exige o desbravamento da mata virgem para que cidades educadas surjam sobre o solo e para que estradas livres se rasguem soberanas, indispensável a eliminação de todos os obstáculos, à custa do sacrifício daqueles que se devotam ao postulado do progresso, não é? Então, se na vida material a gente vê esse tipo de comportamento para um propósito um pouquinho mais de longo alcance do que aquele do imediatismo da vida, que é, por exemplo, formar um novo núcleo, uma nova cidade. Lembrem-se do projeto Brasília, por exemplo, né, onde foi tudo planejado previamente no papel, organizado de maneira adequada, com todas as plantas com detalhe das coisas mais fundamentais, e depois o processo da construção. Quantas pessoas se sacrificaram na construção daquela cidade, na abertura de estradas que ligassem aquele local a todos os pontos do nosso Brasil, como a Belém-Brasília, como outras estradas que são importantes, que radia de Brasília para todos os lugares. A gente vê esse sacrifício feito, né, para que conseguisse o progresso. Então, aí ele volta para os valores espirituais e diz: a humanidade atual, em seu aspecto coletivo, considerada mentalmente, do ponto de vista espiritual, ainda é a floresta escura povoada de monstruosidades, que precisa, para atingir uma civilização espiritualizante, o desbravamento dessa mata virgem, dessa floresta escura povoada de monstruosidades. E ele vai dizer quais são essas monstruosidades. Que jeito? Fazendo uma nova comparação. Fazendo a comparação da evolução da vida dos seres no nosso planeta. E diz assim: se nos fundamentos evolutivos da organização planetária encontramos os animais pré-históricos, oferecendo a predominância do peso e da ferocidade sobre quaisquer outros característicos, nos alicerces da civilização do espírito, ainda preservaram os grandes monstros do pensamento, constituídos por energias fluídicas emanadas do centro de inteligência que lhes oferecem origem. Isto é, se é nosso planeta, a vida florescendo no nosso planeta, passou pelas fases, não é, do desenvolvimento da vida animal, na época da pré-história, na época lá dos dinossauros, dos grandes monstros, né, que habitavam o nosso planeta, que disputavam posições de sobrevivência às custas da ferocidade que ainda alimentavam em si mesmos. Quem não se lembra, através de todas as informações que temos, do Tiranossauro Rex, que matava, era sanguinário, ele era destrutivo, e tantos outros animais que são bem representados nos filmes, né, que fazem essa regressão histórica mostrando o nosso planeta na época ainda muito duro e muito selvagem. E ele então diz que do ponto de vista do pensamento, do ponto de vista do espírito, não é? Ainda persevera os grandes monstros do pensamento,
constituído por energias fluídicas emanadas do centro de inteligência que lhes oferecem origem, isto é, que nasce na cabeça de todos aqueles que pensam duramente assim. A gente vê isso na política, a gente vê isso na disputa negocial, a gente vê isso nas grandes empresas, né? As grandes empresas comendo as pequenas empresas, comprando, tirando elas do mercado, né? Hoje é muito difícil você ver um armazém pequeno. Por que que o armazém pequeno, que era a subsistência de uma família, não existe mais? Porque os supermercados, né? A palavra já diz isso, e a gente tem os hipermercados, acabaram com essa vida particular, porque os pequenos não conseguem, não é, fazer concorrência a esses grandes. Então, vejo que esse tipo de colocação que ele está fazendo é uma colocação pertinente. E aí ele mostra os detalhes disso. Temos, assim, dominando ainda a formação sentimental do mundo, os mamutes da ignorância, os megatérios da usura, os iguanodontes, são todos animais pré-históricos, da vaidade, ou os dinossauros da vingança, da barbárie, da inveja ou da ira. Vocês querem ver como não é assim? Essa história que surgiu desse rapaz, né, que foi procurado, né, que conseguiu esconder-se, quando foi encontrado, não foi morto com um tiro, foi metralhado com centenas de tiros, como se ele fosse algo extremamente perigoso e agressivo. Ninguém lembrou que ele tem uma mãe, pode ter um filho, pode ter uma família. Isso não interessa, porque o pensamento de vingança, o pensamento animal de vingança, não faz justiça, elimina agressivamente, como faziam as feras pré-históricas e as feras mais selvagens, predatórias do ambiente da natureza. Então, do ponto de vista do sentimento, do ponto de vista do espírito, nós somos ainda uma selva escura. As energias mentais dos habitantes da Terra tecem um envoltório que os retém à superfície do globo. Os espíritos bondosos, que vivem nas colônias espirituais progressistas da ambiência da Terra, que são distantes da crosta terrestre, são bem acima da crosta terrestre, a alturas significativas, mas ainda na esfera terrestre, mas a alturas significativas. Quando esses espíritos saem dessas colônias e vêm para a crosta terrestre, eles têm que atravessar um nevoeiro mental. Esse nevoeiro mental são as energias mentais dos habitantes da Terra que tecem, que constroem, que geram com os seus pensamentos, né? E nos mantém aqui, os que fazemos isso, né? Mergulhados, né? Na superfície do globo, nessa névoa de pensamento, de psicosfera doentia, porque ela não é gerada pelos valores positivos da alma, e sim pelo nosso egoísmo, pelas nossas vaidades, pelos nossos interesses, pelas nossas competições. Nós vemos, por exemplo, países que estimulam a competição. Não é? A competição é a coisa mais importante. Você tem que ser competitivo. Por que você não pode ser cooperativo? Por que tem que ser competitivo? Por que você tem que ser o melhor? Se você pode ser apenas construtivo. Não é? Então, esse pensamento é um pensamento ainda
ligado à animalidade da sobrevivência instintiva, que não tem ainda os valores da alma, porque não tem uma perspectiva futura. Raros são aqueles cuja mente vara, atravessa o teto sombrio com os raios de luz dos sentimentos sublimados que lhes fulguram no templo íntimo, na sua mente e no seu coração. Raros são. Isso é afirmativa de Emmanuel. Esse livro foi escrito, vamos ver aqui o ano, para a gente saber de que data ele é. A gente já 1952. Pouco mais de 70 anos atrás, né? Da ordem de 70 anos atrás. Ele está dizendo isso. Vocês acham que em 70 anos, nesses últimos 70 anos, a humanidade mudou muito? Esse tipo de competição e de agressividade competitiva melhorou ou piorou? Foi estimulado ou foi procurado através da educação, modificado para um sentimento de cooperatividade? Então, a gente pode fazer uma análise clara disso, porque a gente tem recursos para pensar a respeito. E aí ele dá uma informação adicional para nossa responsabilidade no ato de pensar. O pensamento é o gerador criativo, gera, cria, da forma dos infracorpúsculos ou das linhas de força do mundo subatômico, criador de correntes de bem ou de mal, de grandeza ou de decadência, de vida ou de morte, segundo a vontade que exterioriza e dirige. Então, se eu pensar positivamente, eu sou construtor de valores positivos. Mas se eu penso pura e simplesmente em levar vantagem, em ser competitivo, em ser o melhor, em detrimento das outras pessoas, estou criando coisas do mal, coisas agressivas, coisas que desrespeitam o semelhante. E a moradia dos homens ainda está mergulhada, é outra afirmativa dele, em fluidos ou pensamentos vivos e semicondensados de estreiteza espiritual, de brutalidade, de angústia, de incompreensão, de rudeza, de preguiça, de má vontade, de egoísmo, de injustiça, de crueldade, de separação, de discórdia, de indiferença, de ódio, de sombra e miséria. Alinhou aqui todas as torpezas humanas. Vocês não acreditam nisso? Analisem quantas pessoas se separam no casamento. Se separam por quê? Por que as pessoas se separam? Porque cada um, a seu modo, quer ser feliz às custas do outro. Não está ali, junto com a pessoa, num propósito de construir juntos, cooperativamente, uma felicidade. Quer dizer, quando passa os primeiros estados emocionais, né, de experienciação, e a pessoa entra na rotina, ela se deixa envolver pela rotina competitiva. Ela acha que o outro tem a obrigação de fazer ele feliz. Ele não tem nenhuma obrigação de fazer o outro feliz. Isso não é, ele está ali para receber, não está ali para dar. Porque ele é melhor que os outros, ele só precisa receber. Ele é o cancã e precisa sobressair-se. Então, é claro que esse tipo de relação é um tipo de relação cheio de incompreensão, de rudeza, de má vontade, de egoísmo, de injustiça, de crueldade e de separação. Antigamente, quando se casava,
as pessoas colocavam isso, né? As pessoas que faziam o casamento, até que a morte vos separe. Não existe mais isso. São poucos os casamentos que a morte separa. A morte natural, vamos dizer assim, né? Porque tem uns que separam porque um mata o outro. E aí não separa, porque a gente sabe da realidade espiritual e o outro, ferido, vira inimigo mordaz, agressivo. Né? A gente lê nas obras espíritas essas histórias. Leiam, por exemplo, e a vida continua. E o André Luiz vai mostrar claramente isso, como a família, né, fica impregnada das inimizades espirituais que foram violentadas pelo egoísmo. Então, não há como fugir disso. O que ele está falando aqui é uma realidade psíquica. Com a demonstração, no entanto, com a demonstração da sobrevivência da alma, isto é, voltando lá no começo, as revelações dos espíritos superiores convidam naturalmente a ideais mais elevados. Então, com a demonstração da sobrevivência da alma, além túmulo, porém, a consciência humana adquire domínio sobre as trevas do instinto. Isto é, nós começamos a pensar como espíritos imortais e começamos a ter uma perspectiva espiritual de um futuro mais adiante, ao invés da vida material, pura e simplesmente. E aí, então, a consciência humana adquire domínio sobre as trevas do instinto, controlando as correntes dos desejos e dos impulsos, soerguendo as aspirações da criatura para níveis mais altos. Os corações despertados para a verdade começam a entender as linhas eternas da justiça e do bem. A voz do Cristo é ouvida sob nova expressão na mais profunda acústica da alma. Porque apesar da gente ter a voz do Cristo desde muito tempo, nós não as escutamos. Porque não sabemos o significado da expressão mais profunda da fala de Jesus na acústica de nossa alma. Então, é por isso que a doutrina espírita, que revela o mundo espiritual e as leis espirituais que nos governam, nos retorna ao entendimento do Evangelho de Jesus. Porque ele está, a doutrina espírita, no contexto da evolução espiritual que faz com que nós pensemos com o pensamento de Jesus. Porque Jesus veio trazer para a gente exatamente o conceito da imortalidade da alma, da sobrevivência do espírito após a morte, da reencarnação, porque Jesus ensina tudo isso, e, acima de tudo, do papel do amor, da cooperação, do entendimento, da paciência, da tolerância, para que nós possamos, então, construir um mundo diferente. Por isso, Jesus tinha razão, mesmo há 2000 anos atrás, de nos dizer: orai pelos, né, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque Jesus estava falando da realidade espiritual, que nós só vamos entender com o conhecimento da realidade espiritual, com o conhecimento da doutrina espírita, que abre as portas desse entendimento para nós. Quem acorda converte-se num ponto de luz no cerro denso da humanidade. Isto é, nessa névoa escura densa, produzida pelo pensamento da maior parte da humanidade, passa a ter ali, naquele indivíduo, um ponto de luz, que passa a produzir fluidos ou forças de regeneração e redenção, iluminando o plano mental da Terra,
para a conquista da vida cósmica no grande futuro. Porque para fazer isso é preciso que muitos e muitos pontos de luz se acendam. Então, veja a importância da gente, ao entender esses ensinamentos, a gente modificar o nosso interior. Nós deixarmos de viver de forma animal para viver na forma espiritual. Nós deixamos de ser homens e mulheres para passarmos a ser espíritos, vestindo temporariamente um corpo físico masculino ou feminino. Muda completamente o significado das coisas. Em verdade, pois, nobre é a missão do Espiritismo descortinando a grandeza da universalidade divina à acanhada visão terrestre, abrindo, portanto, o entendimento da humanidade terrestre para a grande universalidade da realidade espiritual, porque, afinal de contas, como espíritos imortais que somos, nós estamos temporariamente presos ao planeta. Mas à medida que vamos desenvolvendo, evoluindo, progredindo, nós vamos ganhando a liberdade de ir e vir, não só no planeta Terra, mas no cosmos. Deixamos de ser cidadãos terrestres para sermos cidadãos cósmicos, porque a verdadeira pátria do espírito é tudo da criação divina, é o universo inteiro. Então, veja, a gente sai da pequenez para a grandiosidade. No entanto, apesar da doutrina espírita nos esclarecer isso, é preciso um passo além, que é entender o espiritismo como consolador prometido por Jesus. E aí nos ligarmos a Jesus. No entanto, muito maior e muito mais sublime é a missão do nosso ideal santificante com Jesus, para o engrandecimento da própria terra, em que Jesus é o diretor espiritual, a fim de que o nosso planeta se divinize para o reino do amor universal. Então, é uma lição muito, muito, muito importante, porque ela mostra que, apesar de nós sermos indivíduos pequenos, aparentemente insignificantes, do ponto de vista estatístico, veja bem, quem é o Otacílio? É uma pessoa em 7,7 bilhões de pessoas que vivem na Terra. Que significado aparentemente tem isso? Não é? O que tem de importância uma formiga para o formigueiro? Parece que nenhuma. Se você matar aquela formiga, o formigueiro continua. E é o que muitas pessoas pensam, se matar o indivíduo que está me prejudicando, não vai fazer diferença. Mas aqui, essa lição está mostrando que não é assim. Que cada indivíduo pode se tornar um ponto de luz para mudar a ambiência espiritual do planeta. Então, nós não somos destituídos da importância grandiosa que Deus nos concede na criação divina. Mas isso não nos faz melhor do que ninguém, porque nenhuma das estrelas que brilham no céu são mais importantes do que as outras, todas elas têm o seu papel. E nós as vemos individualmente, mesmo às vezes agrupadas em constelações, miríades de estrelas juntas. A cada uma delas tem a sua individualidade, a sua importância no contexto universal. Por que nós, como seres espirituais, não seríamos assim também? Claro que somos. Então, nós temos aqui, com a compreensão desses valores espirituais que os espíritos trazem para nós, o entendimento de que nós precisamos nos tornar pontos de luz, varando
o teto sombrio da esfera, da psicosfera espiritual, ainda, em maioria, criado pela dificuldade das pessoas de se compreenderem espíritos, para que lentamente essa sombra vá se dissipando e tornando a Terra um planeta espiritualmente luminoso. Isso se chama renovação. Então, a compreensão dos ensinamentos espirituais nos aproxima de Jesus, nos instigando à renovação. Não importa se a gente já fez muita coisa errada, não importa isso, qual é o nosso passado, importa o que nós estamos fazendo daqui para frente. Porque o nosso passado ficou no passado. A nossa construção do futuro é daqui para frente. Então, não importa que a gente tenha até cometido crimes, renovemos assim, ainda assim, como fez Paulo de Tarso, não é? Paulo de Tarso foi perseguidor dos cristãos, matou Estevão, levou muitas pessoas ao sofrimento e muitas famílias à morte, por causa da intolerância religiosa dele. No momento que ele compreendeu que aquilo não fazia sentido, que ele era um construtor de sombras na terra, e Jesus o convida a ser um ponto de luz, ele aceita e modifica-se para ficar cada vez mais brilhante. E é isso que nos importa. E é isso que nos compete fazer. Que nós sejamos capazes de entender essas lições que os Espíritos nos têm trazido, para entendermos claramente o significado dos ensinamentos de Jesus, a nossa responsabilidade como espíritos imortais, e tratemos de construir um mundo, um futuro melhor, acendendo em nós os valores definitivos da alma. Procurando sermos simples, humildes, generosos, fraternos, capazes de condoer-se do sofrimento alheio e fazer tudo que está no nosso alcance para minorá-lo. Quando todas as pessoas, ou quando uma boa parte das pessoas da Terra pensarem assim, o nosso mundo há de ser um mundo melhor. Sejamos, portanto, os construtores do nosso próprio futuro, renovando-nos nos valores da alma. Essa é a mensagem de hoje, que todos possam aproveitá-la, pensar, meditar, buscar o livro roteiro, ler a lição número 30 de novo, renovação, interiorizar esses conhecimentos e mudar, agir, fazer o melhor que pode. Muito obrigado pela atenção de vocês.